Salve, meus amigos! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal de React. Eu sou Carlito Neto, historiador e cientista político. Estava sumido por motivos importantes, né? Estava lendo o relatório da Polícia Federal, estava assistindo os vídeos da delação do Mauro Cid, estava também lendo as delações do Mauro Cid e estava cuidando de coisas no meu dia a dia aqui também, né? Tô de mudança de apartamento, tô fazendo reforma lá, enfim. Mas hoje estamos aqui de novo para poder reagir a narrativa bolsonarista de que o Mauro César Cid foi torturado e que por conta disso ele falou o que falou para a polícia. Será mesmo que ele foi torturado? Vamos trazer aqui mais uma vez o vídeo do nosso querido amigo Hugo Bandeira. Inclusive se inscrevam no canal do Hugo Bandeira, ele está chegando a 80 mil inscritos. A gente vai ajudar o Hugo Bandeira a chegar a 100 mil inscritos. Assim como vocês também vão ajudar o nosso canal de React aqui a chegar a 100 mil inscritos até o meio do ano. E tá aqui o material publicado no canal do Hugo Bandeira que traz o seguinte, ó. Ana Flor destrói nova narrativa bolsonarista, que diz o quê? Que o Cid não foi torturado, que ele falou tudo de livre e espontânea vontade. Vamos ver e ouvir juntos aqui e rir também, né, meus amigos, porque ninguém é de ferro. Olá, minha joia, sou Hugo Bandeira. A jornalista Ana Flor destrói em poucos minutos a nova narrativa bolsonarista, que afirma que Mauro Cid estava sendo coagido a delatar. Espia. A gente sabe que entre os apoiadores do presidente Jair Bolsonaro, muita gente vende a ideia de que Mauro Cid falou sob constrangimento, falou obrigado, teve que inventar histórias. O senhor poderia me dizer, esse acordo de colaboração que o senhor firmou com a Polícia Federal, ele foi voluntário, de livre e espontânea vontade, senhor? Sim, senhor, voluntário. Peraí, como é que é? Ele foi voluntário, de livre e espontânea vontade, senhor? Sim, senhor, voluntário. Opa, o que é que os bolsonaristas vão dizer, Carlito? Ok. Houve um equívoco. Foi um equívoco. Vão dizer que foi um equívoco, que eles disseram algo errado, que eles se confundiram. Lembrando que o acordo de colaboração premiada tem de ser espontâneo, ele não pode ser como era na Lava Jato, que chegava a delação premiada pronta, que o indivíduo era obrigado a mentir ou delatar pessoas que não tinham cometido o crime. Não, a delação tem de ser espontânea e tem de partir do colaborador, a proposta, e não para aparecer um juiz ali combinando com o membro do Ministério Público delação. Em todos os momentos de tratativas desse acordo e depoimentos, o senhor estava acompanhado do seu advogado? Sim, senhor. O senhor recebeu orientação do seu advogado quanto às cláusulas? Sim, senhor. Quando a gente ouve e vê Mauro Cid ali falando, respondendo as perguntas, ele está muito desenvolto. Ele está falando como quem participou de tudo aquilo. Ele estava... Inclusive, os primeiros depoimentos do Mauro Cid, quem teve a oportunidade de ver, né, os depoimentos dele, nem todo mundo viu ainda, né, mas algumas pessoas já viram, eu já assisti mais de 4 horas, mais de 5 horas de depoimento, vê que nos primeiros depoimentos que ele deu lá em 2023, ele tava falando pelos cotovelos, meu amigo. Falava, já no dia de 2024 ele começa a dar uma maciada, passar a mão na cabeça aqui, a mão na cabeça ali, enfim. Ao lado do ex-presidente Jair Bolsonaro, praticamente em todos os momentos. Ele tinha um quarto no Palácio do Alvorada, ele era muito próximo, ele sabia o que acontecia e mais, ele era a pessoa com quem outros falavam quando queria que algo chegasse a Bolsonaro. Então, é nesse contexto que a gente tem que olhar para Mauro Cid e ouvir o que ele está falando. Ele relata sentimentos de Bolsonaro, ele relata o que Bolsonaro dizia ali, olha, não tem em um momento eu pedindo para as pessoas estarem na rua, mas Papai do Céu pode ajudar. E um trecho gravíssimo que a gente ouviu Mauro Cid relatar agora, com cores, com todos os detalhes, é Bolsonaro forçando um relatório das Forças Armadas para que se achasse algum problema nas urnas eletrônicas. Quer dizer, aquela... Para quem não viu a delação, né, o Cid disse que o relatório feito ali pelo Ministério da Defesa, pelo ministro Paulo Sérgio Nogueira, não trazia fraude nas urnas e que o Bolsonaro não queria esse relatório. Inclusive um magistrado que era infiltrado no TSE ficava orientando como deveria ser feito o relatório para não reconhecer que as urnas eletrônicas não eram seguras. Olha o nível, meus amigos. Ideia lá que nasce em 2018 ainda, Bolsonaro relativizando o resultado das eleições, mas que ganha força em 2021,
que é bombardear o sistema eleitoral para tentar dizer que o resultado da eleição, apenas presidencial, não foi correto, porque Bolsonaro, assim como todas as pessoas do PL, ninguém questionou em algum momento sequer o resultado das eleições para deputado, para senador, eleições que elegeram os filhos. Claro, Ana Flor, porque se questionasse e depois se descobrisse o que ia acontecer, eles iam falar que foi o quê? Ok. Houve um equívoco. Por isso que a gente tem que tratar boi como boi. Tratar bolsonarista... Se afasta pra lá, boi velho nojento! Tratar bolsonarista como ele tem de ser tratado, como um nojento. Filhos de Bolsonaro, seus principais aliados. Não, o questionamento era apenas o resultado da eleição presidencial. E Bolsonaro força, inclusive, uma mudança de meio termo, como diz Mauro Cid, para chegar no meio termo no relatório do então Comando do Exército. Isso é muito grave, é ele usando o seu poder para tentar se criar uma narrativa falsa. Um falso resultado, um falso produto das Forças Armadas que sempre tem uma tradição de serem levadas muito a sério nos seus documentos em geral. Então, acho esse trecho muito importante e o trecho, claro, de um Bolsonaro que esperava, talvez até de uma forma ilusória, que as ruas pudessem pressionar também as Forças Armadas. Por que é importante a Ana Flor estar falando isso na Globo News e por que é importante o Hugo Bandeira ter colocado lá aquele trecho do depoimento do Mauro Cid? Para derrubar a narrativa que o Cid foi pressionado. Eles estão utilizando, inclusive, um trecho de um vídeo do ministro Alexandre de Moraes, onde o ministro Alexandre de Moraes fala: essa é sua última chance, se você continuar mentindo, seu pai vai ser punido, a sua esposa vai ser punida e sua filha, a maioridade, vai ser punida. Por que o ministro Alexandre de Moraes falou sobre isso? Porque quem faz um acordo de colaboração premiada abre mão de ficar calado, ele tem de falar tudo, ele não pode omitir, não pode escolher o que ele quer falar, não pode esconder nada. E a Polícia Federal, baseada nas investigações que ela estava fazendo, que não necessariamente dependeu da delação do Mauro Cid, descobriu que tinha informações que o Cid ou não estava passando, ou estava passando de maneira distorcida. E naquele dia da última audiência, no final do ano passado, que o ministro Alexandre de Moraes decidiu manter a colaboração premiada, isso está no depoimento, vocês podem procurar na internet, agora você pode ver e ouvir. Olha que interessante. O ministro Alexandre de Moraes fala: o pedido da Procuradoria-Geral da República e o pedido da Polícia Federal é que a gente anule a colaboração premiada, suspenda os seus benefícios e que você seja preso preventivamente. Mas eu decidi lhe dar uma última chance para o senhor poder falar aquilo que o senhor sabe, porque a gente já sabe que o senhor mentiu. Ah, Carlito, mas cadê a pressão? Não tem pressão para ele falar o que o ministro Alexandre de Moraes quer. Sabe por quê? Porque se o ministro quisesse que ele falasse aquilo que o ministro precisava ouvir, o que é que o ministro falaria? Olha, a gente sabe que você mentiu sobre este tema. A gente sabe que você mentiu sobre aquele tema. E não tem isso no vídeo. O ministro só fala que o relatório da Polícia Federal apontou que ele mentiu. E que mentira não será tolerada e que estava precisando ficar claro naquele momento aquilo para que depois que a prisão preventiva dele fosse decretada e os benefícios da colaboração premiada fossem suspensos, ele não dissesse que não foi avisado. Simples assim. A apoiar uma reviravolta no resultado da eleição, uma retirada de poder, e isso está conectado com o 8 de janeiro. Quer dizer, o 8 de janeiro foi aquele momento derradeiro em que um grupo patrocinado, porque a gente também vê isso, que houve patrocínio para aqueles grupos nas frentes dos quartéis generais do Brasil inteiro, especialmente em Brasília, ônibus que foram a Brasília também, para que eles tentassem causar tamanho barulho, tamanha confusão, que fosse obrigatório a decretação de uma GLO, enfim, alguma interferência que pudesse, de alguma maneira, reverter um governo já, inclusive, em funcionamento. Ou seja, meus amigos, qualquer pessoa, você não precisa nem entender de direito, tá? Basta você assistir lá a colaboração do Mauro Cid, que vocês vão perceber que o Mauro Cid não foi pressionado em momento nenhum. E que quando vocês veem ali o Mauro Cid chorando, ele não tá chorando porque ele foi pressionado a falar o que ele não queria. Ele tá chorando porque ele caiu na real, ele entendeu que ele se lascou, que ele tinha perdido a carreira dele, como ele falou, que ele tinha perdido patrimônio, porque a família estava precisando vender vários imóveis, e que o Bolsonaro estava livre, leve, solto, e que tinha recebido 17 milhões de reais em Pix. É basicamente isso, meu amigo, que levou ali, gerou a revolta do Mauro Cid, tá?
Por hoje é só, não vou fazer mais nenhum outro react hoje eu tô bem cansado, mas como eu passei uma semana praticamente sem fazer vídeo pra vocês aqui de react, estou aqui e garanto que sábado, domingo, segunda e terça vai ter vídeo aqui pra vocês, porque eu vou passar esse final de semana reagindo a vários trechos do depoimento do Mauro César Cid, trazendo pra vocês e comentando em cima, e também reagindo à fala de pessoas ligadas ao jornalismo brasileiro, falando sobre a grande bomba da semana, que foi a denúncia apresentada pela Procuradoria-Geral da República contra o líder da organização criminosa que tentou abolir o Estado Democrático de Direito no Brasil, que tentou dar um golpe de Estado e que liderou a organização criminosa, Jair Messias Bolsonaro. Grande abraço, se você não segue esse canal ainda, siga, que a gente vai voltar a publicar vídeo aqui todo dia. Até mais. Tchau!